eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos escutar a palavra de vida eterna. Aprendizado para nós. Ele morreu por todos, para que os que vivem, que estão vivos, não vivam mais para si, o propósito da morte. E ele morreu e ressuscitou por nós, em nosso lugar. Agora, em Cristo, existe um povo que faz parte agora da família de Deus. Nós somos a igreja agora da família de Deus. Amém? Não conhecemos mais ninguém segundo a carne, porque agora somos da família de Deus, é o que diz a Bíblia. Amém? Por isso que o Senhor Jesus, ensinando, falando e tomando a atitude de acordo com as palavras dele. Aqui o Espírito Santo revelando. Jesus revelou isso quando falou, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele estava fazendo a obra, falou, vou mostrar a vocês quem são minha família. Jesus vira, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, quando Jesus passa a ser o cabeça da minha vida, isso se repete. Amém? Porque ele continua falando, eu sou o corpo, ele é o cabeça. Então agora nós fazemos parte, e a Bíblia diz até que, por causa disso, os inimigos iam ser da sua própria casa, da sua própria família, porque não ia suportar isso. Amém? Mas nós sabemos que a parentela, segundo a carne, vamos deixar de qualquer jeito. Mas a família eterna, não. Amém? E depois que a família terrena se acaba, já nem nos lembramos mais deles. É homem casando com outro, é mulher casando com outro, e aí vai. E aí vai. O Senhor nos deu algo muito melhor. Amém? Não temporal, não passageiro. Então, se ocorrer, se posicionando de acordo com cabeça, se ocorrer que a família está deixando, está se afastando, significa que tem alguém me comandando. Amém? E esse alguém é eterno, que morreu e ressuscitou por mim. Amém? E só estamos vivos por causa dele. Então, no nome do Senhor Jesus, de tudo se fez novo, isso passa a acontecer. Então, se julgarmos da maneira correta, se o julgamento for esse, o amor de Cristo nos constrange. Se julgarmos assim, é esse amor que nos impulsiona a fazer o que Ele quer. Então, estamos, como eu aprendi, a igreja está sob um constrangimento poderoso para poder viver o que essa palavra diz. O que é? Qual é o poder do amor? Amém? E nós vemos esse amor quando o centurião falou, basta uma palavra que vai acontecer.
Amém? Basta uma para tirar o que tem que ser tirado. Basta uma para acrescentar o que tem que ser acrescentado. Mas miserável aqueles que acham que não precisam dessa palavra. Amém? Confia em si. E nós, quando lemos a carta, a epístola que foi dirigida à igreja de Laodiceia, e vamos abrir lá em nome do Senhor Jesus, o cabeça da igreja se dirigindo à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, 14, a partir do verso 14, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, o Senhor Jesus fala que isso aqui é uma igreja, amém? Então teve um determinado momento que ela era. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele vai revelar para ela, amém? E aí vai falar com quem? Laodiceia, sou eu. Amém? Quando o Senhor diz assim, eu sei das tuas obras, não tem jeito. Ele sabe. Amém? Ela pensava que ele não soubesse. Aí ele se apresenta e fala, eu sou onisciente, eu vejo tudo, eu sei até dos teus pensamentos, eu sei o que você está pensando agora, eu sei o que tu faz durante o dia. Amém? Passa despercebido isso durante o dia? Passa. Então ele está falando assim porque ele está lembrando. Não adianta pensar que eu não sei, que eu sei tudo. Amém? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Aí alguns dizem, que isso é uma verdade, que a água morna causa náuseas, dá vontade de vomitar. Amém? Então Jesus está falando, vocês me causam náuseas. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É o que ele fala para essa igreja. Amém? Porque não é frio nem quente, é morno. Se fosse totalmente morto, era melhor do que ser morno. Amém? É o que o Senhor Jesus está falando. Isso ele falando para a igreja. Amém? Agora, se eu nem ligar para isso, o problema é meu. Eu vou descobrir depois que era para ter ligado. Vomitar-te-ei da minha boca, como dizes. Olha o que eles falam. O que eles falavam? Olha o pensamento dessa igreja, amém? Olha o pensamento de algumas denominações. Olha o pensamento de várias pessoas que vivem como se já tivesse tudo resolvido. Então, quando eu leio uma passagem dessa aí, que eu tenho mais convicção que um Calvino do inferno só piorou o estado das pessoas com uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é palavras do demônio. Jesus não falou isso. Jesus falou que uma vez salvo, salvo para sempre, sim, se perseverar até o fim. Isso é o que está na Bíblia. Amém? A graça não foi dada para viver essa miséria aqui. A graça foi dada, é o poder de Deus que mata um ser humano espiritualmente, mata e depois ressuscita um novo. Então, se mata o velho e ressuscita o novo, é claro que o velho não vai aparecer mais. Vai aparecer quem? O que ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele trouxe a vida toda, e quem crê em mim? Eu tomo essa vida. Amém? É assim, porque é ele que batiza com o Espírito Santo. E aí nós lemos aqui em Romanos que
E a esperança não traz confusão, não traz, vai ser notória a realidade. Não traz confusão porque o amor de Deus fez tudo com Jesus. O amor fez tudo, o amor de Deus não, porque o amor de Deus não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações no homem visível, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Pelo Espírito que nos foi dado. Onde está esse amor? E tomou posse e o Espírito Santo que nos foi dado, é claro, esse amor vai ter que ser revelado. E esse amor, dentro de uma alma, não vai ser vagaroso no espírito, mas vai ser fervoroso. Não sejais vagarosos, mas sejam fervorosos no espírito. Amém? Fervorosos é, eu quero mais a palavra. Fervorosos é, eu quero pregar mais. Fervorosos, eu quero me santificar mais. Eu quero mais o Espírito Santo. Eu quero mais saber. Eu vou priorizar agora isso. Amém? Então, aqui a situação, eles, como dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Uma igreja que achou que já revelava que estava tudo bem, já era rica, estava salva. Amém? O Senhor Jesus se revela, eu vou falar a realidade tua. Como diz aquele louvor, na realidade, o vilão. Amém? É um desgraçado, digno de pena. Digno de pena. E miserável, um infeliz. Amém? Agora, Jesus falando para alguém diretamente, tu acha que tu é um cristão? Você acha que tu é um cristão? Claro que sou, tu está salvo, sou. Então, eu vou te falar a realidade, olha o que tu é. Tu é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Isso tudo aqui é espiritual. Amém? Tu não tem parte nenhuma comigo. Tu é um infeliz. Tu é um digno de pena. Tu não tem 1% da minha presença. Tu é cego, tu não enxerga. Tu está nu, sem nada das minhas vestes. Aí ele fala a realidade, a diferença do pensamento que eles tinham deles para a realidade deles é monstruosa. Amém? Amém? Aí está falando aqui, está falando para mim. Eu entendi melhor isso aqui hoje. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. Amém? Isso tudo aqui se encontra em Jesus. Amém? Compre. Vai comprar o quê? Se não tem nada. Não precisa de dinheiro. A Bíblia diz que ele resiste os orgulhosos, os soberbos, mas porém concede graça aos humildes. Graça te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graça te dou, Pai, porque o Senhor fez isso. Os soberbos não vão ter isso aqui nunca. E quem é que vai receber a graça? Os humildes. Aqueles que reconhecem isso aqui. Amém? Não é o que fica questionando. Não são aqueles que ignoram. A indiferença deles à vida espiritual era monstruosa. Aí, será que está falando comigo nessa noite? A indiferença da alma, com a alma. O que a alma precisava mesmo, eles não buscavam. Já falavam que estava tudo bem. Oravam, tinha culto, claro que tinha culto. Tinha louvor, tinha tudo, mas Jesus não se encontrava. Amém? Oravam, às vezes falavam até as coisas certas, porque em Tiago diz que vocês estão pedindo, mas estão pedindo mal para gastar em seus próprios deleites. Pedis e nada tendes. Eles oravam também. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus,
quem tem o Filho tem a vida. E a Bíblia diz, nós vemos aqui que Jesus estava depois do lado de fora e eles pensando que ele estava agindo lá dentro. Quando a gente olha hoje para algumas igrejas, estão milionárias, mas a alma vazia. E tem muitos em outros lugares que estão milionários no conhecimento, mas a alma mesmo vazia. Continua sendo pobre, miserável, cego, nu, porque o conhecimento incha, o amor que edifica. E para receber esse amor, só os humildes, os soberbos não. Amém, irmão? Então, em cada mandamento do Senhor na palavra dele, e ele fala aqui, mas é bom, o Senhor Jesus é maravilhoso, por quê? Ele pega aqui uma igreja miserável dessa, totalmente destraçalhada, e está pedindo ele está batendo na porta. É muita misericórdia. Amém, irmão? Amém. Batendo na porta para entrar. E ele fala que quem abrir, cearei com ele e ele comigo. Que amor é esse? Sendo rejeitado, revelando a miséria, que se ele quisesse, não revelava a miséria mais. Mas ele insistiu, ele decidiu revelar a miséria deles. Para quê? Para tirar da miséria. Amém? Para salvar, e é o que ele está querendo fazer até hoje. Amém? As pessoas estão vivas. Se estão vivas, estão tendo oportunidade. Se nós estamos aqui é porque nós estamos tendo oportunidade. A gente pega uma igreja visível, a católica, e tantas outras que são ricas, mas não tem Jesus. Não tem porque a Bíblia diz que não tem. Mas ainda eu creio que tem católicos que estão se salvando ainda. Eu acredito que tem pessoas escutando a verdade que estão perdidas, mas nessa noite estão tendo um encontro com Jesus. E ele não acabou com tudo por causa disso. As coisas estão acontecendo. Porque nesses últimos meses eu estou recebendo algo dele que eu senti que eu não tinha. Então, se ele está fazendo isso comigo, eu creio que também está fazendo com outros. E não é só aqui que se prega a verdade, é em vários lugares tem, porque ele nunca deixou sem os descendentes dele. Amém? E continua tendo, tem que ser eu, você, todos nós, que a nossa família é a família agora, a nossa família é a de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus, onde agora o cabeça da nossa vida é Jesus, é um outro reino. Amém? Ele é um rei, um outro reino, tem um rei e nós somos súditos. Então o que se precisa? Numa igreja dessa, separada. A Bíblia diz em Tiago, achegai-vos a Deus. A Bíblia pede lá, achegai-vos a Deus. Então, tem como eu me achegar a Deus, porque é o Espírito Santo que está falando. Então, tem como. Para ir a Deus, é claro que para ir a Deus eu estou deixando alguma coisa. Para eu ir a Madureira, eu saí de Ricardo. Não tem como ir a Madureira e ficar em Ricardo. Então, para se chegar a Deus, eu tenho que deixar alguma coisa. Porque Ele não aceita trazer a mazela junto. Não tem como você chegar a Deus, se sujeitar a Deus com as mazelas do passado. Com essa miséria aqui, não preciso de nada, viver a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém vai morar no céu. Eles pensavam que estavam no céu e iam morar no céu, eles? Então, Jesus fala para eles, olha, por engano, vocês estão indo para o inferno. Mas ele se apresentou lembra quando nós lemos aqui no capítulo 5? Depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que seria isso? Depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque para ser salvo, só com a outra vida. Então, para mim ser salvo da velha vida, só tomando posse da nova. Então, a vida eterna
que eu recebo pela fé vence a velha vida, mata ela, tira ela. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E com a fé, a nova vida reina. Então, nós passamos a ser servo da justiça. Servo da justiça, a nova vida está reinando. A morte reinou, o pecado reinou na morte. Depois que o pecado é resolvido, só vitória. Então, em nome de Jesus, isso aqui não acontece. E onde isso aqui estava, Jesus se apresentou para mudar o quadro. Amém? Abre a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, no verso 6, ele diz esse texto que eu posso repetir para os outros, e os outros que estão, as outras pessoas que estão me ouvindo, falam assim, é verdade, nem deixar eu acabar de falar, completar para mostrar que sabe, para falar que sabe igual a mim. Olha como é que o homem é tão miserável, corrupto, que ele faz isso. Só para falar que sabe também, nem deixa falar. Para falar que sabe igual. Mas faz igual. Aqui foi o Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Antes da maior graça. Portanto, 6, diz, Deus resiste aos soberbos, se prepara para uma batalha. Dá, porém, graça, a graça dele, a presença, a revelação, o poder, o amor, a alegria aos humildes. Amém? Olha quem vai ter todo o poder, o amor, a alegria, os humildes. Com essa palavra aqui eu tenho, a graça dele está sobre a minha vida. O fruto do Espírito me governa. Está me governando o fruto do Espírito. Ali está a nova vida, que é manifestado daqui para fora. O velho não tinha, o novo aparece. Fruto do Espírito, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, alegria, amor. Isso está sendo manifestado, essa nova vida está sendo. Isso é a graça. A graça é o poder de Deus dentro da alma em ação. Amém? E eu sei porque eu estou andando aqui depressa. Aí alguém corre que está vindo, aí o pessoal dando tiro. O que eu vou fazer? Correr, porque eu sei que eu posso correr com a presença do Espírito. Ele testifica dentro de mim que eu posso. Então, quando há um mandamento aqui, eu faço, porque a motivação aqui é o medo de... Já quando Jesus pede, é o poder do amor em ação. Não é medo de morrer. É o medo dos outros ir para o inferno. É um temor do amor. Amém? Glória. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar é autoridade. Agora nós temos um dono. Se sujeitar é sob o comando dele. É como um súdito obedecendo o seu rei. É um novo reino que entramos, nova família, onde tem um governante. Amém? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resistir quem? Ao diabo. Amém? Se sujeite a Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Perceba o que o Espírito Santo fala. Se não for o Espírito Santo, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Mas quando vir o erro, quando vir na mente algo para fazer que eu sei que não está de acordo com a palavra de Deus, aí é o inimigo, a influência maligna. Então o que eu faço? Resistir o diabo que quer que você minta. Resistir ao diabo que quer que você não fale a verdade. Resistir ao diabo, porque ele quer que você negue Jesus. Resista ao diabo. Se sujeita a Deus. Coloca ele em primeiro lugar. Amém? É assim, eu sei agora, por isso que a Bíblia diz sem problema nenhum. Se nós pecarmos voluntariamente, depois de conhecermos a verdade,
não há mais sacrifício. Já foi feito. Amém? Já foi, não há mais. Se não há mais sacrifício, eu não tomei posse daquela morte lá na cruz. Amém? Resisti. Então, estou com pavor de perder a minha amizade, a minha comunhão com meu irmão. Deus me livre de perder a amizade. Eu prefiro mentir, eu prefiro falar com o maior controle para não machucar ninguém, para não criar problema com ninguém. Essa influência é maligna. Porque o Senhor Jesus disse que isso seria inevitável. Amém? Seria inevitável. Então, quem quer que eu faça isso é o diabo com as tentações. Mas a Bíblia diz, se sujeitem a Deus. Aí, a sua vontade. Resista ao diabo. Amém? Então, eu sei o que o diabo quer. Eu sei o que o Espírito Santo quer. A esse inimigo, eu resisto. Eu te repreendo e aqui tu não entra mais. Agora, o que o Senhor quer? O apóstolo Paulo aprendeu isso naquele caminho. Totalmente influenciado pelo cão, viu a glória do Senhor, caiu e, és tu, Senhor? Se sujeitou ali, agora chega, agora eu tenho um dono de verdade. O que queres que eu faça? Olha quem se sujeita, o que fala? Eu acordo, o que queres que eu faça nessa noite? Viemos aqui só porque sabia que ia ter culto, ou eu vim ansioso para saber assim, o que o Senhor quer que eu faça? Ou só vim para cumprir tabela? Basta uma palavra. Eu quero saber o que o Senhor, porque fazendo o que Ele quer, está garantido. Ele protege esse homem invisível. A matéria não. Mas esse homem invisível fica protegido. É o que a Bíblia diz. Amém? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos. Está mandando eu limpar. Amém? Cada mandamento aqui, lembre-se, é a fé em ação. Amém? Então, o que significa? A fé, eu aprendi com o Senhor. A fé não permite espera, porque eu posso não ter tempo para limpar a mão. Amém? Então, quando é um mandamento do Senhor, Ele sabe que eu posso fazer já. E tem que ser. Não tem essa de ficar escutando a mensagem 20 anos e não acontecer nada. Amém? Isso é a invenção do cão. Devagar, 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 mas não acontece nada, só chega em último. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Estou bem? Estou mal. Estou bem? Estou mal. Hoje, ontem não. Hoje, amanhã um fracasso, só derrota. Mas hoje, duplo ânimo. Vós de duplo ânimo. Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Então, porque você tem o coração sujo. Quem te domina no momento, tu fala a verdade, no outro momento, a mentira te governa. No momento tu está forte, parece que vai, mas de outro momento tu não revela nada, parece que nunca escutou minha voz. Voz com o coração assim, olha o que a Bíblia diz. Amém, irmão? Purificar o coração. Por que tem que purificar E o que purifica o coração, irmão? Sabe o que purifica o coração? É Jesus, pô. Ele nos purifica, a Bíblia diz, de toda iniquidade. Limpa tudo aqui dentro. Amém? Tem o ser que faz essa obra. Em nome de Jesus. Purificai o coração, senti as vossas misérias. Será que está falando com alguém aqui? Sentir a vossa miséria como eu posso, o médico falar que eu estou com câncer, começar os tratamentos e não ser revelado que eu estou? É impossível. Vai emagrecendo, é inevitável. Sentir as vossas misérias. Quando falar, não é para ficar com raiva não.
Não é não. Quando falar, reconheça, abaixe a cabeça, lamente. Não é ficar com peitinho de pombo não, rechaçando. Não é se justificando não. Revela que está triste com a miséria que está sendo revelada. Sentir as vossas misérias, porque está sendo revelado o que há em nós é miséria. Então revela que está sentindo. Não é ficar com raiva não. Amém? Tio, o que está falando? Eu falo que tu não faz, que tu é pecador, que tu é incrédulo, que tu não acredita, e tu nem liga. Será que está acontecendo isso, irmão? Então aqui é mandamento. O mandamento sabe o que é aqui? Comece a revelar a miséria que tu está, que está sendo revelado. Amém? E lamentai, e chorai, lamentai e chorai, e lamenta e chora. A miséria é revelada e o que nós vemos é logo depois brincadeiras morrendo de rir. Tem alguma coisa errada, irmão. Amém? Converta-se o vosso riso em pranto, comece a chorar, e o vosso gozo, alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, humilhai-vos perante quem? Então, em nome de Jesus, sabe o que significa isso? Se humilhar. Perante quem? Cadê Ele? Cadê Ele? Está conseguindo enxergar? Está conseguindo enxergar Ele? Para se humilhar diante dEle? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, é Ele que está falando. Amém, irmão? Para ser exaltado com a presença dEle, tem que se humilhar diante dEle. E quem tem fé, sabe que Ele é real, e sabe que Ele faz a obra. Para a igreja de Laodiceia, Ele parecia o fim para essa igreja, mas a Bíblia fala a miséria que estavam, mas depois Ele bate e diz, eis que estou à porta, tudo espiritual. Quando Ele está falando, Ele está batendo na porta, querendo entrar. Aí quantas pessoas nós olhamos e quando falamos a verdade, é Jesus batendo na porta querendo entrar. Aí eu sou capaz disso, fechar a porta, não deixar entrar, mas também eu sou capaz, que ele está falando, para abrir e deixar ele entrar. E com isso nós vamos perceber depois quem está lá dentro da casa. Porque onde quer que ele entra e existe uma comunhão, vai ser notório quem mora lá. Porque quem mora lá passa a governar. E com isso, o homem espiritual, ele consegue enxergar quem está morando ali. Amém? O velho homem não presta. E quando abre para ele entrar, o velho homem tem pavor da presença dele. Quando ele chega, sai, tem que sair, porque sujeira não fica. E há 2000 anos atrás, a comunhão de sentar à mesa, para jantar junto, almoçar junto, era totalmente diferente de hoje. Eles sentados era algo tremendo, a família reunida. Quando fala, por isso que eles criticaram, ele senta com os pecadores. Amém? Jesus senta com os pecadores para tirar o pecador de cena, transformar ele num santo. Amém? Quando fala, cearei com ele e ele comigo, é comunhão máxima. O Deus eterno com um mísero homem convertido, vivendo em comunhão. Ele governando agora essa vida. E ele está batendo na porta. Chegai-vos a Deus.
Resistir ao diabo, e ele se achegará a vós. Sujeitai-vos a ele, mais ninguém. Se chega, limpa o coração, se entrega, o orgulho que caia por terra no nome do Senhor Jesus, porque ele, a graça dele, o poder, a glória aos humildes. Amém? Humilhar, troca o riso, troca isso, essa falsa alegria, comece a chorar, a lamentar, para ver se as coisas mudam. Amém? Em nome de Jesus, porque o tempo está sendo abreviado. E é notório, só piora. Então vamos enxergar com os olhos do Senhor Jesus. O pensamento completamente diferente Jesus tinha do deles. Não precisamos de nada, leva uma vida feita coisa que está tudo certo. Jesus fala, diz que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cego e nu. O que vocês precisam, ele falou aqui, ó, o que vocês precisam, eu tenho. Compra de mim, sem dinheiro. Só se humilha, só abre o coração, que ele dá. O colírio, as vestimentas, o ouro provado no fogo. Amém? Que não tem mais, né? Fica brilhoso. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.